Celular da Xiaomi permite carregar o aparelho com 200 watts de potência. O aparelho consegue carregar em 10 minutos. Será? Por que a Samsung não adequou essa tecnologia? Será? Será? Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Tranquilo? Tem um monte de gente falando de aparelhos aí que carregam em 10 minutos, em 15 minutos. Eu já fiz um vídeo sobre vida útil de bateria e como você sabe como que tá a vida útil da sua bateria. E eu já vou deixar na descrição para você entender. Primeira coisa muito importante, eu acho que as pessoas esquecem de um detalhe importantíssimo. Você sabe qual que é o inimigo maior da eletrônica? Eu não estou falando de celular não, estou falando de eletrônica. Tudo que é eletricidade. Qualquer coisa que tem eletricidade, desde uma bateria até uma rede elétrica. Sabe qual que é o maior inimigo? Não sabe? Vou te dizer. Calor. O calor é o maior inimigo da eletrônica. Inclusive, né, para quem não sabe, nós estamos perdendo, o homem está perdendo para o calor. Esses dias eu vi recentemente que no planeta a cada ano aumenta de 0,25 a meio graus na temperatura do planeta. E nós não estamos preparados para esse aquecimento, tá? Tanto de forma de eletrônico, como de forma também de vida, né? De seres humanos biológicos, tá? Mas eu quero dizer para vocês, a gente precisa de um carregador de 200 watts mesmo? A gente precisa de um celular de 200 watts? Vou explicar tudo para vocês vão entender neste vídeo de hoje. Ninguém faz esse tipo de vídeo, todo mundo fica puxando o saco das empresas de celular e depois, quando o aparelho dura menos de 6 meses, aí você não consegue entender por quê. Então hoje você vai sair daqui entendendo o porquê de um carregador de 45 watts ou até mesmo de 25 watts é mais importante para um celular do que outros tipos de carregador, tá? Vou mostrar para vocês isso na prática. Então vem comigo, título do dia de hoje, será que você precisa de um carregador de 200 watts? Beleza pessoal, então é o seguinte, vamos lá. Vamos explicar para vocês o que acontece internamente. Aqui você já está vendo a fotinha de um celular, né? Literalmente com sua bateria pegando fogo juntamente com o processador, tá? E aqui nós temos um cabo de 240 watts carregando no máximo. E você não para pensar como isso é poderoso e como isso aquece o celular, né? A gente tem alguns aparelhos, né? Que eu vou explicar para vocês. Existem aparelhos com carregamento rápido e aparelhos com carregamento lento. E aqui nesse gráfico e aqui nessa figurinha a gente vê isso, ó. Carregamento lento e padrão, que ninguém gosta, que é de 5 watts e 15 watts. Então, demora demais, demora aí, sei lá, 3 horas para carregar. Só que a bateria, ela gera de 800 a 1000 ciclos. Ou seja, ela dura de 4 a 5 anos, a duração da bateria. Tem aparelhos da Motorola, por exemplo, que tinha uma colega minha que tinha um aparelho durante 10 anos, nunca mexeu na bateria. É também que o uso dela era pouco, né? Ela mexia com WhatsApp, telefone, não mexia mais nada que isso. Coisas que, tipo assim, dá pressão no processador é o quê? Em primeiro lugar, vídeo, né? Gravar vídeo, fotografias e jogos. Como ela não mexia com isso, a duração do aparelho melhorou bastante, tá? Então sim, um aparelho que tem um carregamento lento, ele pode demorar muitos anos para a sua bateria estragar. E isso é bom, isso é bom. Então os aparelhos baratos, normalmente, eles têm carregamento lento, né? Bom, outra questão, nós temos um carregamento equilibrado, que é os novos modelos da Samsung optou, né? Tanto o S25, o S24, os novos modelos, inclusive o S26 vai sair assim também, tá? Que são carregamentos equilibrados. O que é um carregamento equilibrado? Ele não é devagar, ele é rápido, né? Ele é de 25 watts a 45 watts, porém, ele é um equilíbrio, ele tem um ciclo legal, né? Ele não chega aos 1000 ciclos do carregamento lento, porém, ele chega aos 800 ciclos, o que dá aí em média 2, 3, 4 anos, né? Para vocês terem ideia, o meu Note, né? O meu Note 10 Plus tá até aqui, ó. O bichinho guardado, eu uso ele para fazer gravações, 6 anos a bateria, né? Agora eu vou juntar uma grana para trocar a bateria dele
mas já tem 6 anos, tá? Eu uso ele agora só para fazer gravações. As gravações dele é impecável, tá? Eu tô usando ele e o meu S24 Ultra, tá? Beleza. E nós temos o carregamento rápido CP. Olha que maravilha. Carregamento rápido, 120 watts, 240 watts. Carrega rapidão até 10 minutos. Só que a vida útil, 1 a 2 anos. Aí os ciclos caem lá de 800 para 400, 500, às vezes 300 ciclos. Então, o que você pode perceber nesse gráfico aqui, ó? Quanto mais você aumenta o carregamento, mais você diminui a vida útil do aparelho. Vou repetir, aumentou o carregamento do aparelho, mais diminui a vida útil. Por que isso acontece, CP? Imagina só, você tem aqui uma energia elétrica que vai passar por um processador, que vai passar aqui por todo o sistema do seu celular e vai tentar encher as cargas. Quando eu falo encher cargas, quer dizer que vai trocar íons na bateria e essa troca de íons vai fazer com que os íons passem de uma polaridade para o outro. Quando você força demais isso gera um calor extremo, tá? Tanto no processador como da bateria. Falta pegar fogo, é literalmente isso aí. Então, as grandes empresas, tentando pensar nisso, eles tentam criar um sistema de arrefecimento que garanta a qualidade, né, do celular sem derreter os componentes, tá? E é muito difícil fazer isso, é muito difícil. Eu não sei se a humanidade um dia vai ter solução para o calor, eu não sei, sinceramente, não sei. Vamos esperar as cenas dos próprios capítulos, mas eu posso te garantir que o calor é o maior, vou repetir, o calor é o maior inimigo da eletrônica, dos celulares também. E agora, pessoal, depois de ter explicado isso aqui, que calor diminui a vida útil, vocês já entenderam? Vamos para o próximo ponto. Nós temos celulares de cargas rápidas. Sim, tem, por exemplo, o Realme GT3. Ele é o celular que mais carrega rápido. O carregamento dele chega de 9 a 10 minutos. Aí você fala, beleza, CP, ok, 240 watts. Tranquilo. Nós temos o Redmi Note 12, né, que chega a 210 watts, 9 minutos. Nós temos a Xiaomi, que eu acabei de falar para vocês, que é de 120 watts, recarrega em 22 minutos. Nós temos o OnePlus, 30 minutos. E o Samsung S25, que tem 45 watts, né? E ele carrega de média de 60 a 70 minutos. Aí você fala assim, olha CP, olha a diferença disso aqui para isso. Só que tem um detalhe. O detalhe é esse aqui, ó. Eu vou explicar para vocês. Carregamentos de 240 watts geram um calor extremo, o que exige baterias de células duplas, por isso que eu mostrei na foto passada aquelas células duplas, onde a carga é dividida em 2 baterias menores simultaneamente. Isso para quê? Diminuir a quantidade de calor. Também precisa de um sistema de refrigeramento massivos, com câmaras de vapor muito maiores e até sistema de refrigeração a cooler. Esses dias eu vi um celular que tem refrigeração líquida, tá, nele, para tentar diminuir a temperatura, né? O celular que é para jogar games nele. Desgastes acelerados. Geralmente essas baterias perdem a saúde químicas mais rápido que uma que carrega 45 watts. É lógico. Se tu tá forçando uma carga rápida nele, é lógico que essas trocas de íon vai ser muito mais rápido e gera calor, né? Então, é isso que vai acontecer. Então, o cliente tem a seguinte decisão para tomar. Qual que é a decisão? Ele prefere um carregamento de 45 watts, com duração média de 4 anos a 5 anos no aparelho, que é o caso da Samsung, ou ele prefere a comodidade rápida de 240 watts, com carga de 10 minutos, tendo um aparelho que pode ter uma vida útil de 1 ano, 2 anos ou até 6 meses. Aí depende do que o cliente quer. Por exemplo, vamos supor que o cara mora nos Estados Unidos, onde tem aparelhos baratos, né? Porque cá pra nós, o cara ganha $5.000 nos Estados Unidos, o aparelho custa $1.000, é barato, né? Aqui no Brasil, você ganha um salário mínimo, menos de R$2.000, o aparelho custa 10, 12 mil. Não é barato, tá vendo? Então, para os Estados Unidos, até o cara pode pensar assim, eu quero trocar celular todo ano, para mim tudo faz, eu não tô nem aí com a bateria dele. Quebrou a bateria, eu jogo fora e compro um celular novo, tá? Nesse linha de pensamento, para ele um carregamento de 10 minutos é melhor.
Você concorda? Porque ele troca de celular em ano, tá? Agora, para uma pessoa que precisa ficar com o celular muito tempo, que é o caso de nós brasileiros que não temos dinheiro para ficar trocando, um celular que tem duração maior, tipo um Samsung, é melhor para a gente, porque vai durar mais tempo. A gente pode ficar 4, 5 anos ou até 6, 7 anos, como é o caso do meu Note aqui, que eu tô com ele. Já tem 6 anos e para 7 anos, né? Então, isso é uma coisa que você deve se pensar. Então, quando você for comprar o seu aparelho, você tem que pensar nisso. Ah, CP, eu não tô nem aí, eu quero trocar de celular de ano em ano. Eu tenho dinheiro, eu vou trocar de ano em ano. Beleza! Então, o sistema de carregamento para você não importa. Importa o que você carregue rápido. Só que tem um detalhe. Nós moramos num país tropical. A maioria, 80% do Brasil é quente. Agora mesmo, eu estava lá fora, 35 graus. Tava para derreter. Eu até falei para minha esposa assim, ó. Nós estamos numa panela de pressão. Onde é a panela de pressão? Nossa cidade. O sol é a fonte de calor e nós somos a linguiça assando. É isso aí que acontece, tá? Então o que acontece? Se tu mora numa cidade muito quente, beleza? E tu vai usar um sistema de carregamento desse, você tem que tomar alguns cuidados que daqui a pouco eu vou explicar também. Mas se tu mora numa cidade que é fria, porque tem cidade do Brasil que é fria, até que não há problema nisso. Mas em cidades quentes, tu tem que abrir o olho com o sistema de carregamento rápido. Isso é muito importante, tá? Aí muita gente vai falar assim, CP, mas 45 watts é muito lento para mim, eu preciso do celular toda hora, eu quero mexer, eu quero cutucar. Eu não sei que crise que as pessoas têm com o celular, tá? Tudo bem, então você pode estar comprando um modelo que carregue mais rápido, beleza, desde que você entenda que carregamento rápido gera calor. E num país tropical como o nosso, nem sempre isso é bom. Beleza, então vamos falar agora do carregamento equilibrado, que é o de 45 watts, 25 watts, que a gente já conhece. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, quando você pega, por exemplo, um celular da Samsung, que o limite dele é 45 watts, beleza, aí tu vai e coloca num carregador de 100 watts. É um carregador inteligente, moderno, de marca. Não tem problema nenhum, porque o carregador ele é inteligente o suficiente de entender que seu aparelho não precisa mais de 45. Ele vai mandando energia, quando chega nos 45, ele para, tá? Então não tem importância você usar um carregador de 200, 100 watts de marca, testado, porque ele vai ter um sistema inteligente de vai parar e vai barrar a energia para não danificar a bateria do seu celular, tá bom? Então o que acontece? Atualmente os modelos mais avançados da Samsung, tipo o S25 Ultra, o S24, e eu fiquei também sabendo que o S26, ele vai ter o mesmo sistema. Suporta 45 watts no limite. Então o limite do Samsung é 45 watts. Assim como tem Motorola, como tem LG, como tem vários aparelhos que preferem dessa forma. Isso aqui é uma margem de segurança, tanto para o consumidor quanto para a empresa. Celulares que têm uma barra de 45 watts quer dizer que elas vão ter menos RMA, vai dar menos trabalho para a empresa, entendeu? Celulares que passam de 100 watts, a chance de dar RMA é grande, tá? Então esses aqui é uma segurança para a empresa, sim, quando você tem um aparelho que tem barra de 45 watts. Se você colocar um carregador de 100 watts, como eu disse, por exemplo, no meu S24 Ultra, se eu colocar 100 watts, não vai fazer diferença nenhuma, porque o aparelho vai chegar e falar para o carregador, carregador, você carrega 100, mas eu só quero 45, não passa disso. É isso, os dois conversam. Carregadores, né, homologados e de marca fazem isso. Os Xing Ling, tu tem que tomar cuidado, porque outros modelos de carregadores Xing Ling, eles não conseguem fazer a leitura do celular. E aí eles mandam quanta carga quiser. E aí pode danificar até explodir o seu aparelho, tá? Alguns modelos da série 24, né? Por exemplo, não os Ultras, né? Os FE, alguma coisa, eles aceitam o carregamento até 25 watts. Então, os modelos mais baratos da Samsung, eles colocam um limite de 25 watts para proteger o cliente e também proteger a empresa. Aí, muita gente vai perguntar, CPI tem diferença do de 25 watts por 45? Tudo é marketing. No final das contas, não muda nada. Essa que é a verdade. Olha só para vocês verem.
carregamento de 45 watts e de 25 watts. Isso aqui é um teste que uma pessoa fez e publicou esse resultado aqui, fazendo o levantamento repetidamente. Ele fez várias vezes esse teste e deu sempre os mesmos valores, ou próximo deles. Ó, de 0 a 15 minutos, né, o carregamento de 45 watts foi 34%. Uma diferença aqui, ó, de 8%, né? Já quando chegou em meia hora, o carregamento chegou em 62%. Aqui chegou em 49%, uma diferença aí de 12%, né? Aqui, em 45%, teve a melhor performance. Em 50%, 45% é a melhor performance do 45 watts. Aqui chegou em 84% e aqui chegou em 70%, ou seja, uma diferença de 14%, né, no tempo de carregamento. E quando chegou em 100%, o aparelho diminuiu a performance do carregamento. Por que ele fez isso? Dos 50% de carga até os 100%, o que o aparelho faz? Ele reduz a capacidade de carga para não aquecer o celular, é um sistema de segurança. E aí, o que acontece? Quando chega nos 50%, tanto o carregador de 45 watts quanto o de 25 watts, praticamente eles ficam idênticos. Olha a diferença. Esse aqui, ó, de 45 watts, carregou 100% em mais ou menos, né, 1 hora e 11 minutos. Esse aqui, ó, 5 minutos depois, carregou também em 100%. Ou seja, quando passa dos 5%, eles ficam praticamente iguais em carregamento, tá? Então, no frigir dos ovos, de 0 a 100, a diferença total é 6 minutos, tá? 6 minutos. Aqui vocês vão ver a diferença de preço, para ver se compensa. Olha só. Carregador de 25 watts, custa R$80. Ele é custo-benefício ideal para todo usuário. Todo mundo pode usar ele. E ele é perfeito, não vai sobrecarregar o seu aparelho, dura muitos anos, né? Eu tenho uma aqui, ó, esse aqui é de 25 watts. 10 anos. Tá aqui, ó, da Samsung original, 10 anos. Custa em média R$80, é o melhor de todos, ninguém dá valor para ele, né? E ele tem uma diferença de 6 minutos, no exemplo aqui que eu dei, 6 minutos de diferença. E a diferença de preço de 45, o dobro. Aqui saiu de 80 para 150, quase 160 reais, que é o dobro. Ele é mais rápido no início, porém na metade superior, depois da metade fica lento. Então é quase a mesma coisa desse aqui e o preço é o dobro. Carregador de 100 watts, ó o preço, 280, quase o triplo, tá? Dependendo da marca pode chegar a 450, né? Ele é muito potente, ele é ideal para notebook, não para celular. Então esses preços são baseados em varejos de 2024 a 2025, eu fiz o cálculo, tá? O que acontece? Tu paga muito dinheiro por um carregador potente e na prática tu não tem quase benefício. Na prática tu tem quase nenhum benefício de ter esse aparelho tão caro assim. Bom, agora vamos para um assunto que esse sim é preocupante. CP, carregamento, eu preciso ter cuidado? Aí que dá. Precisa ter muito cuidado. Vem cá que eu vou mostrar. Tá vendo essa fotinha aqui, ó? Isso aqui, ó, é um jumento. Não é uma pessoa, é um jumento. Você não tá vendo uma pessoa aqui, você tá vendo um jumento. No calor do Rio de Janeiro. 45 graus na veia. O cara me pega um carregador de 200 watts, coloca o aparelho debaixo do travesseiro e vai dormir. O que aconteceu? O bicho explodiu. Por quê? Porque ele é um jumento. Simples assim. Olha só o que acontece. Você tem um calor extremo da cidade. Rio de Janeiro quente, com borra, pondo com borra. E aí tu pega o celular que já tá quente. Só pelo calor da cidade ele fica quente. Tu tá com um carregamento rápido. As cargas dentro da bateria tá, ó.
carregando rápido, o celular começa a esquentar, 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 as saídas de ar estão obstruídas, ele pega fogo, meu querido. E o travesseiro é um ótimo, né? Daqui a pouco tá tendo incêndio na casa e o cara pergunta, mas será que é que eu fiz que para dar incêndio? Tu pegou o celular, no calor do Rio de Janeiro, enfiou debaixo do travesseiro e botou no carregamento de 200 watts. É isso que tu fez. É simples. Cara, é lógico que tem perigo. É lógico que tem perigo em fazer carregamentos rápidos, tá? Por quê? Você está forçando as cargas transitarem. Você está pegando umas cargas e estão forçando ela na bateria a carregar em extremos, né? O aparelho passa muita carga ali e acaba que a CPU e o processador e a própria bateria sobrecarrega, né? E gera um calor extremo. E aí, meu amigo, dependendo de como for, ele vai explodir. Sim, o celular pode explodir dependendo da jumentice que o jumento fez. É simples assim, tá? Então, você tem que tomar cuidado sim como que você carrega o seu aparelho, tá? Tem problema usar o carregador de 200 watts? Não tem problema, porque se for um carregador aprovado como esse aqui, esse é um carregador muito bom, é da marca GAN, tá? Ele é aprovado inclusive pela Anatel. Se você usar um carregador bom, né, já vou falar de algumas marcas aqui, você não vai ter problema nenhum de utilizar. Porém, calor de Rio de Janeiro, tu bom de botar debaixo do travesseiro, meu praça? Aí não, né? Aí tu não quer, né? Aí tu não quer. Então, cuidado com como que você vai fazer o carregamento do seu celular. A dica do CP, você vai carregar o celular, se possível, deixa ele carregando sozinho. Não fica mexendo, não fica jogando enquanto ele está carregando, tá? O ideal é ele carregar sozinho. Bota para carregar e deixa ele carregar, tá? Como eu disse para vocês no vídeo passado, a bateria ideal de você carregar é você deixar ele chegar a umas 20%, 15%, aí você carrega, se possível deixa em 90%, não deixa chegar em 100% não, para evitar de consumir um ciclo inteiro. Você vai consumir uma fração do ciclo, vai aumentar a vida útil do aparelho e também não vai forçar a bateria a esquentar, né? Então, essa é a dica que eu dou para você. Vai carregar o aparelho? Coloca ele para carregar, não fica mexendo não. Tem gente que está carregando e está jogando o jogo, a tela falta explodir, né? Nem no ar-condicionado o cara tá, né? Se tivesse no ar-condicionado ainda dá uma maneirada, mas não, cara, tu vai carregar, bota o celular para carregar e deixa ele carregar sozinho, né? Desliga a tela e deixa ele carregar ali de boa, né? CP, tem um problema carregar o celular enquanto eu estou usando? Então, dependendo do calor da cidade, isso pode forçar um pouco o aparelho, tá? Diminuir a vida útil dele, né? Então, dá até para fazer algumas coisas, né? Ver um WhatsApp, mas jogar é muito quente, né? Filmar é muito quente, tá? Então, eu recomendo você deixar o aparelho carregar para depois utilizá-lo, beleza? Ah, CP, então quer dizer que eu não posso usar um sistema de carregamento rápido, né? Aí isso aí eu não posso usar, não posso comprar? Não, não é isso que eu falei. Eu falei dos cuidados que você tem que ter ao usar o carregamento rápido. Primeiro cuidado, comprar um equipamento bom, né? Por exemplo, esse sistema aqui da Van, que eu estou mostrando, é um carregamento bom, onde ele está carregando aqui, ó, vários aparelhos ao mesmo tempo, tá? E ele é um carregador de 300 watts, tá? Só que o que acontece? O carregador ele é inteligente, ele tem um sistema dele inteligente que ele sabe mandar as cargas. Então ele chega, você vai mandar uma carga para o notebook aguenta 50, vou mandar 50 para ele, tá? O celular aguenta 45, manda 45 para ele. Esse aqui aguenta 25 só, então manda só 25. Então ele sabe dividir as cargas e manda para todo mundo o que todo mundo precisa receber. Isso é um carregamento inteligente, feito no aparelho homologado e de qualidade. Então, quando você for utilizar um carregador, né, é muito importante você entender algumas coisas. Ele não precisa de uma tomada de 20 amperes. Tem gente assim, mas o carregador ele precisa de uma tomada. Não. Uma tomada de 10 amperes é mais do que suficiente para ele, mas você tem que entender algumas coisas. Para carregadores eletrônicos, as tomadas comuns de 10 amperes, aquelas com furos mais finos, são mais do que suficiente para o carregador. A matemática funciona assim, mesmo um carregador muito potente de 100 watts, consome uma corrente baixíssima da tomada, então ele não precisa de correntes altas.
Ele precisa de corrente baixíssima. Uma rede de 127 volts, ele puxa pelo menos 1 ampere. Você pode ligar o carregador com multiportas em qualquer tomada comum, sem medo de derretê-la, desde que o seu equipamento seja um equipamento bom, de marca, homologado e aceito, né, pelas empresas que fazem teste de qualidade. Uma delas é a Anatel, né? Beleza? Outra coisa importante, tem perigo carregar vários aparelhos ao mesmo tempo? Não, desde que o carregador seja de boa qualidade. Marcas confiáveis como Samsung, Apple, Acer, Baseus, Ugreen, o risco é quase zero do carregador dar problema. O carregador tem um chip inteligente, se ele tem 65 watts totais, você liga um notebook de 45, ele vai mandar 45. Um celular de 20, ele manda só 20. Ele divide a carga. Se você ligar um terceiro aparelho, ele reduz a velocidade de todos, manda um pouquinho para cada um, tá? Isso aqui é interessante. Vamos supor que você tem um carregador de 100 watts. Aí você ligou 6 aparelhos nele. É lógico que 6 aparelhos vai sugar muita energia dele, né? Aí ele é inteligente. Opa! Eles estão pedindo muita energia. Eu tenho 100, eles estão pedindo 200. O que eu vou fazer? Vou mandar um tiquezinho para cada um. De eu mandar, né, um bocado para o fulano, não. Tá? Eu ligou 10 aparelhos, eu só tenho 100. Eu mando 10 watts para cada um. Pronto, é isso que o aparelho faz, ele é inteligente, tá? Terceiro ponto. Quais cuidados devo ficar atento? Não sufoque o carregador. O que é isso? Evite usá-lo através de sofás, embaixo de almofadas, né? Deixe o ar circular para dissipar o calor. Então ele tem entradas de ar, não tampe entradas de ar. Cara, é a coisa mais simples do mundo. Hoje as pessoas me parece que tem um problema mental. Por exemplo, você tem um aparelhinho aqui, ó. Por exemplo, ele tem algumas saídas de ar aqui para ventilar, né? Tem saídas de ar aqui e tal. Aí eu vou, no calor de Rio de Janeiro, fico tampando a saída de ar dele. É lógico que você não pode fazer isso. Deixa o ar passar, não tampa não põe no travesseiro, não põe no lençol. É simples. Use cabos de qualidade. De nada adianta um carregador de 100 watts se o cabo for fino e de baixa qualidade. Cabos bons, cabo grosso. Deixa eu mostrar para você que é um cabo bom. Olha a grossura do danado aqui, ó. Isso é um cabo bom, cabo da Samsung, que passa 45 watts, tá? Então use cabos bons. Olha para você ver. 2 cabos, um bom e um ruim. Olha a grossura do fio. Olha a diferença desse para esse, tá? Isso quer dizer que nós temos um cabo que serve para algumas atividades, como LEDs, coisas baixas, mas não serve para um celular, tá? Esse daqui sim é o que serve para carregamento. Evite ter benjamins e extensões finas. Embora as tomadas de 10 amperes aguentem carregador, evite emparelhar vários adaptadores. Cara, o benjamin, que é esse negócio aqui que você tá vendo, joga fora. Essa extensão de fio curto, joga fora, não presta. Você vai estragar o seu equipamento. Extensão tem que ter fio grosso, fio terra, tomadas robustas, tá? Você pegou na extensão, tem aquele finzinho que parece derreter, joga fora o benjamin. Não usa essa proga, não usa nada disso, tá? Porque você vai diminuir a vida útil do seu aparelho. Então é isso, pessoal. Posso usar um carregador com múltiplos canais? Pode. Não tampe a saída dele. Deixa ele funcionando sozinho. Ele é inteligente. Use marcas boas. Use cabos bons. E pronto. É só isso. O aparelho vai fazer o serviço dele. Não dê problema pro aparelho, tá? É só isso. Né? Não bota debaixo do travesseiro. Não bota debaixo do lençol. Você vai carregar o celular? Deixa o celular carregar, se possível, sozinho, sem você ficar mexendo nele, para facilitar o carregamento. E são coisas simples, pessoal. Coisas simples do dia a dia. Há muito tempo eu carrego o celular fazendo da seguinte forma. Eu carrego ele à noite e durante o dia eu utilizo ele normal. Eu não uso o celular para jogar, por exemplo, né? Tem gente que usa para jogar. Não é o meu foco. Eu uso para trabalhar, né? E aí, quando eu uso, por exemplo, uma gravação, aí ele não aguenta o dia todo, não. A gravação é 4K, aí realmente a bateria dá uma sugada, beleza?
aí eu tenho que carregar na metade do dia, né? Mas quando eu uso, por exemplo, sem gravar, né? Eu gravo por causa do YouTube, como vocês sabem, e aí ele dura o dia inteiro, né? Porque eu uso ali um WhatsApp, alguma coisa mais simples, não vai dar problema pro celular. O YouTube e tal, ele aguenta o dia todo, tá? Mas fora isso, né? Se eu precisar usar a câmera, aí eu preciso carregar na metade do dia. E sempre quando você carregar, deixa ele carregar sozinho, vai mexer no computador, vai mexer em outra coisa enquanto ele carrega, tá? O meu novo celular, que é um S24 Plus, que é um modelo muito top, eu já trouxe vídeo dele para vocês aqui, eu comprei mais barato inclusive, ele tá ótimo, tá? Funciona muito bem, uma carga bacana, ele tem 5 mAh, dá pro dia tranquilo, e quando eu uso para gravar, eu dou aquela carregadinha no meio do dia, tá funcionando. Ele esquenta, por exemplo, quando tá baixando coisa, né? Por exemplo, no primeiro dia que eu fui baixar os aplicativos de volta, baixar é pesado, né? Quando você baixa o aplicativo, tá baixando 60 aplicativos de uma vez, esquentou um pouco. Depois disso, acabou. Ele esquenta, por exemplo, quando tá gravando o vídeo 4K. Esquenta um pouco, mas ainda não desarmou, tá? Ele não teve aquela mensagem de calor ainda. Eu consegui gravar 40 minutos com ele direto no calor violento lá fora e ele ainda não apresentou a mensagem. Então, para mim tá ok. Bacana? Então, são essas dicas aí de carregamento. Se você quiser comprar um carregador com múltiplos, compra um desses modelos, como o da Apple, da Samsung, Anker, Baseus, Ugly, né? Qualquer um desses modelos aqui também, o GAN também, que é um modelo muito bom, são carregadores muito legais, tá? Mas deixa ele carregar separado no lugar arejado e show de bola, o resto ele vai fazer, tá? Você pode pôr vários aplicativos, várias coisas ao mesmo tempo. A única vantagem de você ter um carregador, né, de muitos watts é isso, você carregar várias coisas. Por exemplo, eu vou comprar um aqui porque eu quero carregar o celular, aí eu quero carregar, por exemplo, o meu teclado, o mouse aqui também, né? Então eu posso fazer vários carregamentos ao mesmo tempo, essa que é a vantagem. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever nesse canal. Até a próxima, valeu, queridão!